Glórias a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia agradável ao Senhor para termos dele conhecimento, entendimento, podermos conhecê-lo, reconhecê-lo. Nossa vida já é corrida demais, louca demais, sem que nós paremos um tempo. Quanto mais tempo nós nos dedicamos ao Senhor, mais somos edificados na força do seu poder, e assim nós podemos ser felizes em Cristo. Não há como nós sermos felizes de outra maneira. Antes de procedermos para o louvor, quero falar com você um pouco, vou falar também à noite. Estive quinta-feira das 17 horas, 16 horas, até ontem às 19 horas, num curso de especialização de aconselhamento bíblico, para que eu possa melhor servir ao reino de Deus e servir você. Foi um tempo agradável, sem descanso. Era uma palestra emendada na outra e foi cansativo, mas também foi muito prazeroso em poder lembrar do rostinho de cada um e saber que através do Espírito Santo nós vamos poder ajudar vocês nas dificuldades emocionais e espirituais com algumas ferramentas a mais que o Senhor tem revelado. Você que está chegando agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquei feliz porque nossa irmã dos reis, ela tem um pouco de dificuldade com o celular, problema de vista e tudo mais, mas eu vi que ela estava lá como assistindo. Não sei se ela continua assistindo. Se você estiver assistindo dos reis, é um prazer, é uma alegria. Pude estar na casa dela na semana passada, fez um chazinho para mim. Eu não lembro de que chá que era, se era maçã, não sei. Nós podemos conversar um pouco, eu, ela e Ione. Foi um tempo agradável. Semana passada também encontrei o Benedito, que estava de passagem para o Brasília, está fixando residência lá para os lados da Bahia. Também pude almoçar com ele, foi um tempo agradável. E encontrei também o Moisés. Fui lá, cheguei um pouquinho atrasado porque eu não entendi muito bem. Eu queria, se não participar do treino com ele, queria ter visto, né, ele dando aula. Mas eu cheguei lá, o treino já estava acabando. Aí nós fomos para uma padaria, tomamos um suco e fomos conversar um pouco. Estou aguardando você. Se a segunda-feira também já tenho programado, a ideia é uma vez por semana tá saindo para encontrar, passar um tempo, fazer um lanche, almoçar alguma coisa, para ter uma comunhão mesmo, entendeu? Não precisa ter produção nem nada, pelo menos o propósito, o projeto é eu ir sozinho, exatamente para ser uma coisa realmente não social, mas pastoral, a gente poder estar um pouquinho junto. Então, se você tem esse desejo, tem essa disponibilidade, já pensa na outra semana que ainda está em aberto, entre em contato para a gente poder estar agendando. Amém? Estamos trabalhando na escola bíblica dominical algo extremamente importante. Quantas pessoas elas falam que tempo é esse? As pessoas elas falam, nós vivemos no tempo da graça, e porque nós vivemos no tempo da graça, não temos que seguir a lei. E é um grande equívoco dos cristãos, ou os que dizem-se cristãos. A graça sempre existiu. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles mereciam dali para o inferno direto, porque eles contaminaram e amaldiçoaram com o seu pecado toda a humanidade que veio até o último, antes da subida para Jerusalém. Todos foram afetados pelo seu pecado, mas o Senhor graciosamente apenas os retirou do Jardim do Éden e eles puderam ter uma vida longa. Então a graça ela sempre existiu. Todas as vezes que o povo de Israel, no Egito ou fora do Egito, contendia contra o Senhor não mandava destruição, mas mandava um juiz para os libertar. Aquele versículo é muito forte dentro da história de Israel, aquele povo que, quando o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar, eu ouvirei a voz. E a graça do Senhor, ela permeia toda a existência da humanidade, e também a minha vida e a sua vida. Mas também, em contrapartida, a lei também sempre funcionou. E nós já trabalhamos esse conceito
de que a lei cerimonial ela não é mais aplicada, porque o Senhor ele já morreu. Então eu não tenho que fazer sacrifícios, eu não tenho que usar roupas específicas, tem que estar vestido de branco, tem que estar vestido... Não existe mais isso, existe esses costumes, que era algo real na época de Cristo. Antes, no Antigo Testamento, você não poderia adorar em qualquer lugar. A gente não poderia, se tivesse internet naquela época, fazer uma transmissão online para a gente adorar a Deus. Não poderia. Se as pessoas soubessem, você era apedrejado. Então essas coisas cerimoniais caíram. Mas os 10 mandamentos e muitas outras ordenanças, elas continuam válidas no dia de hoje. E nós temos estudado todos eles, e se o Senhor assim o permitir, nós vamos continuar avançando. A minha ideia hoje, conforme o Senhor permitir, é finalizar o 3º mandamento e passar para o 4º mandamento, um mandamento importantíssimo. Esse 3º mandamento já é um mandamento que nos traz um constrangimento, porque o que o Senhor vê em nós, o que as pessoas veem em nós, será que nós estamos tomando o nome do Senhor em vão através das nossas atitudes? Através de festas, através de fotos, de postagens, que é a movimentação maior das nossas vidas. O que nós postamos realmente reflete Deus? O que nós falamos, o que nós cantamos, as nossas ações, elas refletem Deus ou mostram que nós estamos tomando o santo nome de Deus em vão? E o propósito de hoje é a gente dar continuidade nisso. Quero convidar você mais uma vez a ler comigo Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 17. Pastor, de novo, se você sabe de cor, não precisa. Pastor, eu tenho que saber de cor? Tem. Você tem que saber de cor, porque esses são fundamentos para a base cristã. E se eu não falei, eu falo agora. Os primeiros 4 mandamentos se referem ao relacionamento do homem com Deus. Os outros 6 mandamentos é nós com o nosso próximo. Vamos ler. Assim diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7, que é o mandamento número 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a sua mulher, a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Cobiça é pecado. Senhor Deus, lemos a tua palavra mais uma vez. Tua palavra que é bendita, que transcende gerações, eras. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe. Peço novamente que o Senhor possa me capacitar, Deus, a ser um instrumento do Senhor para trazer aos meus irmãos e irmãs tão importante ensinamento, da qual eu não sou digno. Semana passada, conforme nós sempre fazemos o nosso breve resumo, nós falávamos sobre o texto de 1 Samuel 28, em que Saul, após ter pisado na bola a primeira vez,
após ter pisado na bola a segunda vez, cismou de fazer lá o sacrifício no lugar de Samuel, ele foi cortado do reino. Deus, primeiramente, deu um rei que era conforme aqueles homens queriam. E aquele homem, ele fez besteira. E a palavra de Deus diz que foi rasgado, como se fosse um decreto de Deus. Foi rasgado. E aquele homem não mais tinha direito a ser rei. E Davi foi ungido. Começa toda a perseguição que nós temos visto com exaustão dentro de Salmos. Mas Saul, ele está nervoso, o Espírito do Senhor, e eu volto sempre a citar, porque quando eu vejo o irmão Cláudio falando, não tires de nós, não afaste de nós o Espírito, é exatamente isso que aconteceu com Saul. E aquele homem ficava nervoso, e ele brigava, e ele queria matar todo mundo, e dava uns surtos, o demônio ficava em cima dele lá, e ele ficava doidão. E chega um momento em que Deus para de falar com ele, se afastou dele totalmente, e ele consulta um, consulta outro, e não tem o que fazer. E nós sabemos como isso é difícil, quando nós queremos uma resposta e não há resposta. Mas Saul, em vez de ter agido antecipadamente de uma maneira correta, ou talvez ter se mantido nos caminhos do Senhor, ele optou por ir até uma sacerdotisa, numa cidade chamada Endor, médium, que consultava os mortos, algo proibidíssimo dentro das Escrituras. E ele, além de consultá-la, ele vai lá e fala assim para ela: eu vim consultar. E ela fala assim: mas você deu um decreto que todo mundo que consultar os mortos vai morrer. E ele fala: aos nossos dias de hoje, ninguém toca você em nome de Jesus. Ou seja, ele usa o nome de Deus. Na época Deus não falou Jesus, mas ele usa o nome de Deus para jurar que ninguém iria tocar naquela mulher. Ele tomou o santo nome de Deus em vão. Ele procurou consultar aquela adivinha na ânsia carnal de saber o futuro. Ele queria saber o que iria acontecer. E aí nós colocamos duas perguntas na semana passada. A primeira é: Samuel realmente apareceu a Saul? Porque quando aquela mulher, em 1 Samuel 28, ela começa a fazer os rituais dela lá, ocorre algo sobrenatural e parece que uma fumaça entra lá, e a gente não tem entendimento se foi algo pirotécnico humano, porque o ser humano tem essas habilidades de fazer efeitos visuais. A gente vê os filmes, se você vê um filme de terror, parece que aquilo é real, mas não é real. E aí aquela mulher, mesmo na sua simplicidade, talvez tenha feito uma fumaça, ele aparecer no meio do fogo. E Saul ficou ali olhando, e aí eu vejo subir um ser, entendeu? E eu acho que é Samuel, e aí ele fica convencido que é Samuel. A palavra de Deus nos alerta: cuidado. Nos últimos tempos, as pessoas elas vão esfriar o seu coração, as doutrinas de demônios vão aumentar. E se você ouvir: ó, o Cristo está ali, não vai lá não. Se o Cristo está aqui, não vai, porque é engano. Será que Saul realmente viu a Samuel? Existe uma explicação bíblica da mediunidade, nós trabalhamos isso na semana passada. E nós trabalhamos uma série de pontos que eu vou citar alguns. O primeiro deles é que a Bíblia ela reconhece que Satanás usa pessoas nesse propósito de adivinhação, de consulta aos mortos. Há uma certa liberdade vigiada por Deus que permite que essas pessoas elas tenham, em parte, sabedoria, porque muito disso é leitura corporal. Há livros específicos para que você leia e você consiga olhar e a pessoa está na sua frente. Às vezes eu brinco com as pessoas que estão sendo aconselhadas, às vezes a pessoa ela trava o braço e aí ela cruza a perna e fica com as pernas enroscadas na cadeira. Ela está realmente mostrando através da sua linguagem corporal que ela não quer ouvir aquilo e não se agrada. E as pessoas elas conseguem desenvolver isso, mas existe sim esta consulta aos mortos, algo que é totalmente reprovado. Satanás e seus demônios estão aí, são espíritos.
E eles são acessados de toda forma, com sacrifícios de animais, sacrifícios humanos e toda sorte de coisas. Então a gente tem que entender que o sobrenatural ele existe tanto para o bem como para o mal. Satanás ele é livre para agir aí, de certa forma, uma liberdade vigiada, mas ele age através dele mesmo, através das suas hostes mais superiores e também dos seus demônios menores. Nós falamos também que essa aquisição, digamos assim, de conhecimento espiritual, ela é proibida por Deus. Deuteronômio fala sobre isso. Mas eu quero conhecer um pouco. Cuidado! Essas coisas atraem. Se você começar a querer ler alguma dessas novelas, porque eu vou chamar de novela, e eu vou falar um pouquinho sobre novela, parece que é uma novela nova aí do SBT, da Record e tal. Cuidado com essas coisas, hein? E aí a pessoa ela vai buscar artes mágicas e começa a fazer uma série de rituais, e ela começa a conseguir conhecimento que não é um conhecimento abençoado. Essas coisas existem, mas elas são proibidas de Deus. E aí, entrando no assunto novela, cuidado com essas novelas. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu vou, agora é Gênesis, eu vou acreditar que a igreja lá está fazendo negócio e tudo que está falado ali é verdade. Gente, não é. Cuidado. Se direciona, se usa essas coisas como uma forma de direcionar você para um tipo de pensamento. Entenda que novelas, mesmo com temas bíblicos, Apocalipse, Gênesis, Josué e o que quer que seja, filmes, Moisés, eles têm uma característica que é épicos. Então é uma história que é contada, uma história com E, isso tem só no Brasil, não tem em outras culturas, pelo menos que eu conheço, de ter história com E, que é uma coisa que pode ser verdadeira ou fantasiosa, e história que é verdadeira. Então eles pegam a história com H, que é verdadeira, e fazem todo um elenco, uma coisa para que você possa observar como se fosse um filme, mas aquilo não necessariamente é verdade. E se você assiste algo como isso, você muitas vezes é enrolado, porque você não tem conhecimento das Escrituras para você analisar o que está sendo falado, e você pode ter a sua teologia bagunçada em relação a isso. Mas isso é um outro assunto. Tá? Então, a Bíblia reconhece que Satanás realmente utiliza pessoas dentro desse propósito de mediunidade. Não tinha por que haver vedação se não houvesse implicações pecaminosas e erradas. Por que eu vou me preocupar se a pessoa está lá fazendo fumacinha ou está fazendo sacrifício de bichinho, se não tem nada? Se Deus está proibindo é porque realmente há algo ali. O segundo, Deus proíbe esse tipo de aquisição de conhecimento espiritual. Um outro que eu cito, que o caminho certo é a palavra de Deus. Talvez não te dê a resposta que você quer no tempo que você quer, tá? Mas o caminho certo é a palavra. O caminho certo é a meditação. O caminho certo é a oração. Começo a orar, não é começo, mas eu estou dando um pouco mais de atenção sobre o retorno da nossa igreja. Então, já começo a balizar algumas coisas na cabeça que eu não vou compartilhar com você, porque primeiro eu tenho que falar com o presbítero Sebastião, que é o meu auxiliar, para ver a opinião dele, para que nós possamos orar. Essa semana eu vou tirar para estar orando a respeito disso, para a gente começar a determinar como que nós vamos fazer isso. Tá? Então o caminho certo não é horóscopo, o caminho certo não são adivinhos, o caminho certo não é você ir lá ficar buscando profeta. Não, eu quero não é isso. Vamos ver se alguém fala. Não, você tem que ir lá. Se você tem uma pessoa que é realmente espiritual, não os profetas de plantão, existem profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, mas cuidado. Às vezes a pessoa fala muito mais algo que você quer ouvir. Então tá com uma dificuldade, é muito mais fácil eu puser a culpa na magia, é a macumbaria, fizeram a macumba para você. Então a pessoa fala assim, não é o meu pecado não. Então cuidado com isso. O caminho certo é consulta da palavra de Deus. Também é improvável a aparição que realmente fosse Samuel, e nós embasamos biblicamente através de alguns textos, entre eles Lucas 16, 26, que fala daquele grande abismo em que há entre os vivos e os mortos. Falamos que Saul, ele não teve escrúpulos, que parecia que a médium ela tinha mais temor de Deus do que o próprio Saul. E as pessoas que
conhecem Deus e se perdem, elas são mais ímpios que os ímpios. É uma coisa perigosa. Falamos que a prática da religião, sem a sinceridade de coração e sem a crença, ela constitui uma quebra do terceiro mandamento, que foi toda a minha exposição em relação à nossa pessoa, o nosso agir, a nossa vida, como um testemunho de Cristo ou testemunho de Satanás. Mídias sociais estão aí e a gente tem usado elas de uma maneira, as usado de uma maneira ímpia. As pessoas, elas vão para a igreja, têm uma vida cristã dentro da igreja, mas uma vida devassa fora da igreja. Isso é quebra do terceiro mandamento, você não precisa falar nada. A sua vida, como uma pessoa que se diz selada de Deus, testemunha para os outros que você não é selado coisa nenhuma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala bastante sobre a bebida, sobre o comer carne consagrada. E eu não vou entrar no mérito disso, e sim que muitas vezes você pode escandalizar o próximo. Então às vezes você escandaliza a pessoa porque você sentou para tomar uma cerveja. Não que a cerveja vai levar você para o inferno. Você toma um vinho na presença de uma pessoa, você pode escandalizar. Você pode estar num bar, numa balada, falando uma piada, falando em voz alta, brigando, discutindo. Isso dá testemunho de que você está renegando o nome de Deus. Isso é muito sério. E aí você pode responder, todo mundo faz, todo mundo diz, está tudo certo, e não está nada certo. Nós temos que nos converter. Então nós falamos rapidamente também sobre os nomes de Deus. Falamos sobre o nome de YHWH, que é muitas vezes transliterado como Yahvé, tá? Não é Jeová, tá? Se você tiver que usar um nome, Yahvé, tá? Falamos que este nome, como os nomes do Antigo Testamento, da cultura oriental, da língua hebraica, ela tinha significado. Não se escolhia um nome, porque o cara está na novela, porque o cara é um jogador de futebol, porque todo mundo está colocando, vou colocar o nome porque é a junção do nome do meu pai, da minha avó, do meu avô, e faz aqueles nomes escandalosos. Não, o nome lá eles tinham significados. Em relação aos nomes de Deus, esse Yahvé significa eu sou, um ser que é totalmente autodependente, ele não precisa de mim, não precisa de você. Nós falamos do segundo nome, que é Adonai, que significa Senhor, que significa também possessão, domínio. Ele é soberano, mostra a soberania de Deus quando você fala Adonai. Mas não há necessidade de você ficar com isso, que algumas igrejas ficam, Yeshua HaMashiach, agora eu vou chamar Deus de Elohim. Não precisa disso, pode chamar de Deus, tá? É só o que está escrito na Bíblia. Nós temos que desmistificar esse cristianismo, fazer a coisa ficar mais simples. Não tem que você ficar falando em grego, em hebraico, nada disso. Se você puder conhecer, ótimo. Você vai ter mais clareza das escrituras, mas é isso. Não precisa ficar expondo. E o terceiro nome é o Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. E aí nós falamos de uma série de nomes que são ligados com o El, que não é o El do André, não é o Rafael nem o Gabriel, mas é El de Elohim, El Elyon e outros Els que tem. Então começamos na semana passada, no finalzinho, a falar sobre o exemplo positivo. O exemplo negativo foi Saul, o exemplo positivo Pedro e João. Falamos que as pessoas, elas são bem diferentes entre si. O relato dos evangelhos nos ensinam que Pedro e João eram pessoas de personalidades bem diferentes. João, ele era amoroso, era carinhoso. Pedro, ele era aquele rompante, ele tomava a frente, é aquele que pegou a espada e cortou a orelha de Malco, que falava que seguia Jesus para onde fosse e nega Jesus, que pede para caminhar nas águas, e aí a fé dele acaba e ele começa a afundar. Salva-me, Jesus. João está ali sempre ajudando. João é aquele que encosta a cabeça no peito de Jesus numa atitude de amor pelo seu mestre. É quem Jesus Cristo confia o cuidado da sua mamãe, que é o cumprimento de um mandamento, honrar pai e mãe. Jesus Cristo estava honrando o cumprimento de honrar pai e mãe. Eu vejo
não desfazendo dos outros irmãos, mas eu vejo, por exemplo, a Glendinha correndo de um lado para o outro, cuida da mamãe, cuida do papai. Isso é honrar a Deus. Honrar a Deus. Nunca vi ela reclamando. Entendeu? Tem que levar para o médico, leva para o médico. Tem que fazer isso, está sempre ali, entendeu? Então isso é cumprimento do mandamento, honrar pai e mãe, que nós vamos ver mais para frente. Mas nesse contexto do Evangelho de João capítulo 18 em diante, eles estão lá indo para o templo e eles encontram um homem que é colocado lá para pedir esmolas, desde o seu nascimento, paralítico. Está lá no texto de João. E aquele homem, todos os dias da sua vida, já era um homem, creio eu, acima dos 30 anos, que todos os dias carregavam ele e colocavam lá na porta do templo para ele levantar recursos. Muitas pessoas passavam lá e aquele homem deveria ser bem conhecido. E o que acontece é que, em certo momento, aquele homem olha para os olhos dele, deve ter estendido aquela canequinha como aqueles mendigos, e Pedro para. E o parar numa situação como aquela, alguém que não estava vendendo nada, vai dar alguma coisa. E Pedro olha para ele, os dois param, ele e João. Ele olha para aquele homem e fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Está lá em João, no Evangelho de João. A decepção do coxo momentânea se transformou em júbilo quando Pedro o levantou pela mão direita. Os pés e os artelhos se firmaram, ele passou a andar, louvando a Deus enquanto entrava com eles no templo. E você pode ter certeza que aquele homem, ele não entrou de qualquer jeito. Ele entrou louvando ao Senhor. Anos e anos e anos na dependência do Senhor. Nossa, o horário já está avançado assim. Nossa. Junto ao pórtico chamado de Salomão, Pedro sente a obrigação de explicar o milagre. Pedro, ele é um homem novo, um homem transformado, havia recebido o batismo com o Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 2. Devemos lembrar que a sua experiência com a multidão que participou da crucificação de Jesus ainda é muito recente. Tinha acabado de sair Pentecostes, aquelas pessoas confrontam os discípulos dizendo que eles estão bêbados, e ele faz uma explanação que 3.000 se convertem. No finalzinho, aqueles homens falam assim: e agora o que nós fazemos? Se arrependam e sejam batizados para que vocês possam ter uma vida eterna. Aquela mesma multidão havia testemunhado os milagres de Jesus e ouvido a pregação dele, mas ainda assim gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Isso é uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Muitas pessoas que você estende as mãos, elas viram as costas. Isso é do ser humano. Talvez você já tenha feito isso. Pedro, entusiasmado, aproveita a oportunidade falando com a força e a firmeza. Ele diz que a cura do coxo não se deve a eles, porque aqueles homens começaram a olhar para Pedro e para João, em especial para Pedro, e falaram: esses caras são demais, são novos santos, talvez tenham pensado até que ele era o Messias. Olha a reencarnação do Messias aí. Algo que acontece com o apóstolo Paulo, quando ele executa um milagre. Olha, são os Mercúrio e o outro, sei lá, Saturno. Apolo. Não, que Apolo? Apolo era um pregador. Mercúrio e não sei o que outro. E eles começam a querer sacrificar animais com guirlandas, bois, para aquela divindade lá romana. Ele fala: não, e aqueles homens ficam irados, querem matar ele. Pedro, entusiasmado, aproveita a oportunidade para falar que o que aconteceu foi em nome de Jesus, que o milagre aconteceu. Destemidamente ele relembra a todos os que ouvem a participação deles na morte de Cristo, e aí ele faz como no Pentecostes, chama a atenção daqueles homens e fala: vocês mataram o meu Senhor. Abre Atos capítulo 3, por favor. Atos capítulo 3. Júpiter, obrigado, agora melhorou. Atos capítulo 3, eu já fiz o relato para você até o verso 8. Então vamos do 9 em diante. Viu todo o povo
viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que se esmolava diante da porta formosa do templo, e se encheram de admiração. Uau! Pedro, você é demais! E a partir do verso 11, apóstolo Pedro e apóstolo João começam ali a falar, em especial o apóstolo Pedro, chamando a atenção dele, no verso 12, vendo aquela exaltação do nome deles. Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? E ele vai discorrendo e sentando o cajado naquela galera lá. A mensagem de Pedro e João deixa aberto aí. Aquelas pessoas foi que elas traíram Jesus. Aquela exaltação foi convertida em humilhação. Vocês traíram Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus que seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, adoraram. Sabiam que Jesus é santo e justo, mas negaram a vida para Ele. Vocês sabem o que vocês fizeram? Vocês sabiam que Jesus fazia o que fazia. E mesmo assim vocês escolheram um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o próprio Deus. O Senhor Deus, porém, devolveu a vida a Jesus, conforme que tinha sido revelado a Abraão, Moisés, Samuel e os outros profetas. O que aconteceu foi o cumprimento das Escrituras que vocês leem todos os dias. Diferente de você, que tem dificuldade de ler as Escrituras, dificuldade de acordar para ler conosco. Diferente de você poder separar um tempo de devocional. Aqueles homens, eles liam as Escrituras. Muitos deles, enquanto você e eu temos dificuldade de decorar o Salmo 23, eles sabiam de Gênesis a Malaquias de cabeça. Olha que loucura! Homens que não tinham Instagram, não tinham Facebook, não tinham internet, e nós temos essa dificuldade toda. E aqueles homens sabiam que Jesus era o Messias. O sofrimento e a morte de Jesus, porém, eram necessários porque tinha que se cumprir as Escrituras. Foi a fé no nome de Jesus que deu saúde perfeita ao coxo. Quando Pedro fala, ele fala assim: levanta em meu nome. Não, ele fala: levanta em nome de Jesus, que é algo que a gente tem batido nessa tecla. Nossas orações, o padrão definido por Deus, não que você vá para o inferno por causa disso, mas o padrão é você orar a Deus em nome de Jesus. Quanto que você usa Pai, Filho e Espírito Santo? Em ocasiões especiais, a gente vê no Antigo Testamento, em que há uma aliança sendo determinada. Então a gente faz isso, por exemplo, num casamento. A gente faz isso num batismo. Mas não é para você ficar orando aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ore a Deus em nome de Jesus, porque Ele mandou assim. E aí o apóstolo Pedro, depois de fazer toda aquela exposição, porque o milagre ali foi simplesmente permitido por Deus para chamar a atenção daquele povo. Milagres têm motivo, não é simplesmente para a pessoa se sentir legal. Foi beneficiado o coxo? Foi. Pedro fala, concluindo com carinho a multidão. A exortação dele não é dando murro na mesa, não é em gritaria, como a gente vê uns pastores gritando. Ah, não! Manso. Pedro, manso. Com carinho a multidão. Ele entende que naquele tempo eles ainda eram ignorantes em relação à verdadeira missão de Cristo. Apesar de ter visto o milagre, apesar de ter testemunhado os milagres, eles eram ignorantes. E nós temos que ser misericordiosos, amorosos em relação àqueles que agem de uma maneira errada. Você olha para o cara, para a pessoa, e a pessoa tem aquela explosão de ira, uma ação sem misericórdia. Olhe com amor, fale com amor. Pedro fala, concluindo com carinho a multidão. Ele entende que naquele tempo eles ainda eram ignorantes da verdadeira missão de Cristo. Agora, entretanto, exorta a todos. Atos 3,19, lê comigo. Atos 3,19. Depois dele expor, dele descer o chicote, ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Aonde ele falou dessa maneira também? Aonde que ele falou? Deixa
eu achar aqui. Atos capítulo 2. Cadê? Perdi. Está em Atos capítulo 2. 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é exatamente o que ele falou no pórtico de Salomão após a cura do coxo. Qual foi o resultado da coragem de Pedro? Qual o resultado de você proclamar o Evangelho? Qual é o primeiro resultado? Atos capítulo 4. Falavam ainda eles ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Qual foi a primeira consequência daqueles homens de não tomarem a glória para si, que era o que todo mundo queria, de falar, nós estamos falando em nome de Jesus? Quando você se levantar numa situação em que você pode ser privilegiado por você se ocultar e não falar, primeiro é perseguição, depois, e aceitaram, muitos porém dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número dos homens em quase 5.000, era 3, foi para quanto? Para 5. O texto registra muitos dos que ouviram e aceitaram, e o número de homens subiu a quase 5.000. Quando nós comparamos esse texto com Atos 2,41, a gente vê que lá foi 3.000. Com suas vidas, palavras e testemunho, Pedro e João nos ensinam não somente a guarda do terceiro mandamento, no sentido negativo, de não proferir em vão, mas no sentido positivo, ao estarem ativamente e corajosamente envolvidos no testamento e propagação no nome do nosso Salvador soberano. Aqueles homens, eles falavam de um mandamento que começava assim, não! E aí eles não tomavam, e aquilo era uma atitude benéfica. Esse terceiro mandamento hoje nós já temos exposto um pouco, mas o que nós fazemos em nome de Deus? A meditação no terceiro mandamento deve nos levar ao questionamento da leviandade, fazer sem estar nem aí. Falta de respeito. Como é que o nome de Deus é proferido nos nossos dias? Estamos sendo cuidadosos no nosso linguajar? O teu falar reflete Cristo? Estamos vigilantes para não absorvermos a forma de falar e a cultura cristã que domina na sociedade? Está falando muito mano? Ô filho, ô velho? Será que essa é uma linguagem que está nas Escrituras? Será que agrada a Deus? Será que as piadas infames? Um pastor contou uma piada para mim, e aí eu fui contar para a Rosângela, depois eu me senti mal, falei, como é que eu uso esse termo? E aí esse pastor eu encontrei lá, e ele contou de novo, eu falei para ele assim, eu me senti tão mal quando você contou aquela piada, não fica chateado. Ele falou assim, isso é testificação, pastor, porque eu contei e eu senti mal também, eu não vou mais contar. Mas ele poderia ter falado assim, chatice, cara, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. A quebra do terceiro mandamento pode se dar até dentro das igrejas. Por isso que a gente tem que pensar o que a gente canta. Tem hinos que trazem não a santidade de Deus, mas trazem o humanismo para fora. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Deus fez por mim, Deus chora por mim, Deus está desesperado por mim. Isso é negar, é tomar o santo nome de Deus em vão. Será que nós cantamos o que nós cantamos conscientemente? Será que nós damos a importância que a Bíblia dá para a santidade no nome de Deus? Você trata o nome de Deus como santo? Estamos mais concentrados dentro do louvor, na música, no ritmo ou na mensagem? E às vezes você ouve alguns louvores em que está o povo lá, as mulheradas por trás, como se fosse um show do Pink Floyd ou de Bruno e Marrone. Que é isso, gente?
As letras das músicas que cantamos realmente honram a Deus? Ou às vezes elas são blasfemas? E com o passar do tempo, eu tirei esse estigma de que ou é música que fala de Jesus ou não é. Mas muitas vezes, as músicas do mundo, elas falam blasfêmias contra Deus e elas estão nos seus lábios. Ah, é tão legal essa música aqui, sertaneja, essa música não sei o que, eu vou ouvir ela, eu vou cantá-la. E os seus lábios que proferem santo, santo, santo é o Senhor, falam blasfêmias. E o que dizer do nosso testemunho? Defendemos realmente com coragem e ousadia como Pedro e João o nome do nosso Salvador? Ou as pessoas escarnecem? Eu não estou falando para você entrar em debates intermináveis, mas será que nós defendemos o cristianismo? Temos um testemunho compatível com o nome que professamos? Se a pessoa olhar para você, o seu falar, o seu agir, o seu vestir, ela vai falar que você é crente ou que você é mundano? Somos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo? Ou envergonhamos o nome de Deus? Podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos em nossa vida cristã? Você consegue deixar de falar de Deus? A pessoa está ali, entendeu? Falando com você das dificuldades. Você mostra para ela o caminho da sacerdotisa de Endor, ou você mostra o caminho de Deus? Você vai trazer uma palavra de vitória, de júbilo ali, ou você vai falar, você está errada? Pessoas precisam ser repreendidas com amor, para que elas possam corrigir os seus caminhos. Os nossos vizinhos e conhecidos estão honrando ou desprezando o nome de Deus por nossa causa? O teu vizinho, ele pensa o que de você? Você chega lá um horário, você põe aquele som desmedido, ou você começa a fazer uma cantoria cristã dentro de casa. Não, todo mundo tem que ouvir o evangelho. A pessoa trabalhou à noite, está querendo dormir de manhã, você fazendo. Qual é o testemunho? Será que é um testemunho cristão? E a última pergunta para a gente encerrar. Será que vale a pena sofrer pressões e problemas no nome de Cristo? Atos 5:41. Por favor. Voltando à cena. Eles curaram o enfermo, foram exaltados, tomaram a glória que estava sendo colocada sobre eles e depositaram nas mãos de Deus. Não somos nós, é o Jesus Nazareno. Naquele momento os sacerdotes vêm, com a guarda os prendem. Não tinha direitos humanos, não tinha nada. Eram lugares inóspitos, com sujeiras, com umidade, com aquele cheiro de morte. E quando eles foram libertos, o que eles fizeram? Atos 5:41. Vale a pena sofrer problemas e pressões em nome de Cristo? E eles se retiraram. Verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Eles tomaram chicotadas com o chicote que Cristo tomou. Rasgaram as costas deles, pelo menos. Açoitaram-nos e ordenando-los que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio com as costas rasgadas, gemendo de dor, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer por este nome em letra maiúscula, que é o nome de Jesus. Verso 42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo. E quando a luta e dificuldade vem sobre a sua vida, você se fecha. Aquele que é cheio do Espírito, ele faz o quê? Está batendo? É agora que eu vou falar. Porque o Senhor, ele se manifesta na fraqueza. Que você possa ter entendido isso. E comece a analisar a sua vida. Não é do próximo, não é do seu marido, da sua esposa, do seu filho, não é nada disso. A sua vida. Você olhar no espelho e falar, eu estou procurando, não honrando, porque a gente não consegue, mas eu estou procurando honrar o nome de Deus. Eu me constranjo quando eu peco, quando eu cometo erro, ou meu coração já está tão cauterizado que eu nem ligo mais. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela meditação
que tivemos a respeito do terceiro mandamento. Nós não devemos tomar o santo nome de Deus em vão. As pessoas, elas nos veem e o Senhor pode ser glorificado através do nosso falar, do nosso agir, do nosso vestir, do nosso pensar, ou o Senhor pode ser blasfemado através daqueles que se dizem filhos e filhas de Deus. Que nós possamos ser encontrados, Pai, como filhos e filhas que o Senhor tem prazer. Nos abençoa, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.